Imagina você comprar a sua casa, tá tudo certo, você batalhou a vida toda pra conseguir um dinheiro, pra você sair do aluguel, você ter um futuro legal. E daí, tudo vira um pesadelo. Tudo desmorona, literalmente. É o que a Psiconlaia tá vivendo na vida dela, tá? Você já pensou ter a sua casa invadida por uma construtora que quer porque quer construir um prédio a todo custo? É isso que tá acontecendo aqui em casa. E, gente, esse problema é um problema que ele não é de agora, ele já tá acontecendo há um tempo. A gente tentou tratar isso de várias formas possíveis. E a gente não teve resposta, a gente não conseguiu evoluir em nada. E por isso a gente tá vindo aqui a público pra ver se dessa vez, né, a gente consegue fazer com que isso pare e que a nossa vida continue normalmente como antes. O que acontece? Há 27 anos, meus pais compraram um terreno daqui de casa e há 25 a casa ficou pronta. Desde então, a gente sempre morou aqui. Todas as coisas a gente sempre foi aqui. Enfim, e tudo mais. De um tempo pra cá, tem uma construtora chamada Plataforma Engenharia, que ela simplesmente quis construir um prédio colado com um muro que dá pra rua da minha casa e de alguns vizinhos que a gente tem, né? E o que acontece, gente, é que eles precisariam perfurar aqui em casa pra que isso pudesse dar sustentação pro prédio e tudo mais, enfim. Eu sei que quando eles foram pedir autorização pra minha mãe, a minha mãe não autorizou. Porque essas perfurações poderiam causar algumas rachaduras aqui em casa, poderiam trazer prejuízos pra gente, e minha mãe não autorizou. Só que o que aconteceu foi que eles simplesmente continuaram a construir do mesmo jeito. Eles continuaram a fazer igual. E aí, nisso, a minha mãe chegou, a gente começou a tentar embargar a obra, tentou embargar a obra e tudo mais. E quando foi hoje, a minha mãe recebe uma mensagem nisso a gente tava tentando embargar a obra, ela continuava sendo feita normalmente, naturalmente, tá? E aí, hoje a minha mãe recebe uma mensagem do vizinho, falando assim: Eleni, eles derrubaram o teu muro. Você percebeu? E nisso a minha mãe, ela pegou e foi ver. Quando a gente foi ver, gente, eles não só derrubaram o muro inteiro de 15 metros daqui de casa. Eles simplesmente derrubaram e eles entraram dentro daqui de casa, botaram uns tapumes em um espaço de dentro daqui de casa e simplesmente começaram a comer esse espaço, o que não faz o menor sentido. Fora isso, gente, nessa área daqui de casa, que é a área da piscina, a gente tem 4 cachorros grandes. E nessa área que a gente tem 4 cachorros grandes, né, esses cachorros podiam ter fugido, são os cachorros da gente. E além disso, hoje em dia, pra vocês terem ideia, só quem dorme aqui de noite são os meus pais, 2 idosos, né? Então, qualquer coisa poderia ter acontecido, porque a única proteção que tinha daqui de casa pra rua eram tapumes. Eu vou postar foto pra vocês, vou postar vídeo, vou postar tudo pra vocês entenderem melhor e verem o absurdo que essa situação tá. A gente falou, né, com o Rafael Melo Oliveira, ou é Oliveira Melo, que é o responsável técnico pela obra. Eu também vou estar postando nos stories essa plataforma de engenharia, vou estar postando também o responsável técnico, que é o engenheiro que assina, né, que precisa assinar, que precisa aprovar essas coisas, que é o Rafael. E a minha mãe falou com ele, né, a gente gravou, inclusive, a ligação. E... Ai, eu amo! Ai, tem gravação? Eu odeio quando tem gravação. Ai, detesto. Ai, eu detesto. Podre, acho podre quando tem gravação. Será? Isso a minha mãe falou com ele: Rafael, ó, vocês invadiram a minha casa está invadida. Eles, inclusive, gente, eles amarraram uma parte de uma corda que era pra eles utilizarem na obra deles do coqueiro da gente, pra vocês terem ideia. Que loucura, né? Ai, vamos de polícia, né? 190, alô? Tudo bem, boa tarde. Queria mandar prender um vagabundo? Sim, engenheiro, é formado. É engenheiro, mas devia estar trabalhando de Uber mesmo. Não sei se ele chegou a terminar o curso. Tá bom, obrigado, viu? Polícia Militar, gente. Boa noite. Eu e o Rafael fala: não, a gente não fez isso, a minha mãe que fez, a gente tá vendo. Daí eu tô aqui, você fez isso. E não, claro que eu não fiz isso, sabe? Tirando total a responsabilidade daquilo dali. E aí chega uma hora, né, que a minha mãe diz: ó, então eu vou mandar pra você pelo WhatsApp. E aí pega e manda pra ele pelo WhatsApp. E aí nisso, ele começa já a mudar, né? Tem aquela situação, mas a gente percebe, gente, que não vai funcionar. Tipo, não, olha, então se a gente precisou fazer isso é porque a sua casa, que deve ter caído o muro por causa das chuvas. Gente, quando um muro cai por causa de chuva, ele geralmente cai um pedaço, ele não cai 15 metros inteiro e completo. Fora isso, qual que é a lógica de você? Ah, não, eu tô vendo aqui que tem uma pessoa que um muro caiu, vamos pensar, né, a lógica dele. Ah, tô vendo aqui que um muro aqui caiu, realmente, então eu vou invadir a casa dele, botar um monte de tapume e vou construir um prédio por cima. Tipo, qual que é a lógica, né? Então, foi mais absurdo ainda a gente ter tentado falar com ele: ó, só de voltar a falar nisso, me dá dor de cabeça, voltar a lembrar disso, me dá dor de cabeça. A gente tentou se acalmar, eu tentei me acalmar bastante, né, pra vir aqui fazer esse vídeo e falar aqui com vocês, justamente porque a gente precisa expor, né, esse absurdo que tá acontecendo. Eu preciso, gente, que vocês, quem puder me ajudar, me ajude, quem puder comentar, compartilhar, quem puder fazer cada uma dessas coisas, que faça, né. A gente precisa parar com essa história de que as pessoas acham que podem fazer aquilo que elas bem entendem de fazer. Isso é um absurdo, coloca a vida dos meus pais em risco, sabe? Meus pais lutaram por cada metro quadrado dessa casa, eles fizeram de tudo pra que a gente pudesse construir as nossas memórias aqui, e simplesmente veio uma construtora e, não, acho que eu quero quebrar esse muro e pegar uma parte dessa casa. Não faz o menor sentido, né? Fora isso, deixando os cachorros da gente em situação que eles podiam ter ido embora a qualquer momento. E além de que, mais uma vez, os meus pais são 2 idosos que dormem sozinhos aqui em casa. Então qualquer coisa que pudesse acontecer, ia estar só eles 2. O que estaria protegendo meus pais? Tapumes? A gente não ia ter nem um muro que sempre teve. Então assim, tem 25 anos, né, minha gente, que meus pais moram aqui. Eles que construíram essa casa, tijolo por tijolo. E nenhum muro da gente caiu. Nenhum. Quer dizer que agora, do nada, pronto, o muro inteiro de 15 metros ele cai. Eu vou deixar aqui com vocês, né, as fotos, eu vou deixar com vocês aqui os vídeos que tentam explicar um pouco melhor aquilo que aconteceu. Me desculpa por ter me estendido. E acho que
Eu tentei trazer essa situação pra cá mais uma vez, pra tentar proteger a minha família e tentar fazer com que essa situação pare, porque a gente não merece mais tá passando por esse tipo de desaforo, né? E acho que é isso, gente. Obrigada. Ó, gente, isso daqui pra baixo ainda tem muito pedaço que era da minha casa. Eles simplesmente quebraram, olha, ó, aquele muro dali, tá vendo, ó, aquele final, ainda era daqui de casa. E aí eles simplesmente quebraram e avançaram toda essa parte. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí eles pegam e colocam isso daqui, esse tapume, ó, bem aqui onde a gente tinha os coqueiros da gente, tá vendo, ó? E ainda amarraram corda pra construção deles aqui embaixo, né? Ou seja, invadiram essa parte daqui de baixo. Ai. É porque não acontece comigo, gente. Eles não mexem com o doido certo. Não mexem. Eu teria soltado fogos dentro dessa construção. De alegria. Tamanho do problema que eles iam arranjar pra cabeça deles se fosse comigo. Pra mim esse é um dos meus medos da urbanização. Imagina você ter um prédio sendo construído do seu lado. E depois ter que aturar falta de privacidade. Sim, e é isso. Ai, não gostou? Mude-se de casa. Mas eu teria pegado essa corda, eu teria passado no pescoço da pessoa que colocou. Nossa, mas eu teria pegado esse tapume quebrado com tamanha força. Eles não iam ter paz. Eu ia ficar chamando a polícia de 15 em 15 minutos. Acabou de sair uma viatura daqui, chamo outra. Mais uma outra. Entro em contato já direto com o jornal já. Pra gente ir de Globo Repórter, a gente ir de Record, de Band, a gente mete um Cidade Alerta. Nossa, ia ser um prato cheio. Do jeito que eles queriam, fizeram o que queriam. Olha, o pessoal continua trabalhando, tá vendo? A gente já ligou pro Rafael, a gente já falou com o pessoal mais uma vez, né? E todo mundo continua aqui, ó, trabalhando normalmente. A obra segue, invadindo minha casa. Atualizações da minha casa que foi invadida por uma construtora. Gente, aqui nessa rede eu tive muita ajuda de muita gente, por isso eu vou continuar postando algumas coisas aqui, apesar de que na outra rede, pra mim, como tem os stories, fica mais fácil de postar, mas enfim, vou colocar aqui. O que acontece? Hoje de manhã, a gente acordou, né? E nisso que a gente acordou, a gente viu que os tapumes que estavam sendo a única segurança aqui da nossa casa que eles colocaram tinham sido retirados. Então a minha casa, ela estava exposta. Eu tava tentando ver agora pra colocar aqui junto desse vídeo. Não vou conseguir colocar, então vou colocar no próximo vídeo que eu postar depois desse, né? Então, gente, a minha casa, o muro da minha casa que tapava a minha casa pra rua, ele tava simplesmente aberto, né? Pra vocês terem ideia. E a gente descobriu mais algumas coisas. Uma das coisas que a gente descobriu é que eu recebi alguns relatos de algumas pessoas falando que isso já era conhecido, né? Tanto do engenheiro quanto da construtora, que já tiveram outras confusões parecidas com a minha, que não era a primeira vez que estava acontecendo. Eu não sei que efeito é esse que tá aqui no rosto, mas é o que dá. Fora isso, uma das coisas também que a gente viu é que essa construtora é a construtora, gente, que tá trabalhando junto com o governo de Alagoas, né? E aí foi exatamente por isso que na minha outra rede eu tinha pedido ajuda do Paulo Dantas, que é o governador daqui do estado de Alagoas, porque já que o Paulo Dantas ele tem acesso a essa construtora, já que ele tem acesso ao Rômulo, ao Rafael, ao pessoal envolvido nisso, né? Que talvez ele poderia ajudar a gente observando a situação que a gente tá passando, né? Então, quem puder, gente, marcar o Paulo Dantas, quem puder marcar pessoas que vocês acham que podem ajudar a gente ficaria muito feliz, a gente ficaria muito grata. E o pior de tudo foi que a gente foi perguntar, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente tem os 4 cachorros nossos. Então, tava tudo de acesso pra rua. Essa é a área que os cachorros ficam, tudo mais. E aí, o estagiário, que era a pessoa que tava lá, ele disse, olha, foi que a gente recebeu ordem, porque os tapumes que estavam voltados pra casa de vocês, eles estavam com a logo do apartamento, né, Oceano Residence. Eles estavam com a logo do apartamento. Então agora o que a gente queria fazer era tirar os tapumes e trocar o lado, pra que pra vocês ficassem o lado preto, né, e pra rua ficasse aí o lado do Oceano Residence. Eu não sei se queria fazer isso pra mostrar pra rua, né, que ali ia ser, sei lá, Oceano Residence, ou se era pra caso a gente continuasse a filmar. Ah, com certeza. Não, isso não é nem dúvida. Com certeza era medo de pegar mal pra construtora, pra residência, se vocês continuarem mostrando a logo deles. Não aparecesse mais, né? Mas essa foi uma das coisas. Inclusive, depois de toda a situação, hoje o CREA veio aqui. Só que o CREA não pode embargar a obra, né? Ele não pode parar a obra. Só quem pode fazer isso é a prefeitura, que está de recesso, né? Então, as coisas vão continuar do
do jeito que estão. Então, a minha mãe tentou falar com o pessoal, a gente tentou fazer o que era possível, e eles decidiram que não, que ia colocar os tapumes de volta, pelo menos pra nossa segurança. Com relação a isso, né? Por causa disso dos cachorros, pelo menos. Mas que quando eles foram colocar esses tapumes, a preocupação deles era mais uma vez virar, né, para que não ficasse a logo voltada para dentro de casa, né, daqui da nossa casa. Tanto que depois a gente pode postar as coisas e tudo mais. Enfim, é isso. A gente vai reconstruir esse muro, né, e a gente quer reconstruir ele dentro da nossa delimitação inteira, para tentar ver se alguma coisa para, mas aparentemente para esse pessoal, né, eles não respeitam a propriedade, eles não respeitam a delimitação, eles não respeitam liminar do juiz, eles não respeitam ordem, eles não respeitam nada, né? Por isso, mais uma vez, eu venho aqui, gente, pedir a ajuda de vocês. Que quem vocês puderem achar que pudesse ajudar, que marcar o Paulo Dantas aqui, já que o Paulo Dantas é o governador de Alagoas e ele tem acesso a esse pessoal e ele tem conhecimento com essa gente, que quem sabe isso chega nele, ele acaba se mobilizando, né, por nós que não fizemos nada e tivemos a nossa casa invadida. Gente, foi assim que aqui em casa acordou. Meu Deus. Eles tiraram os tapumes e pronto. E minha casa, ó, tá aberta assim pra rua. Os cachorros que a gente tem podem sair daqui a qualquer momento. E a gente não tem onde prender os cachorros, porque aqui era a parte que os cachorros ficavam. Aqui dá pra ver mais fácil, ó, o que foi que eles fizeram. Pra vocês terem ideia. Ó, aqui era o muro daqui de casa, tá vendo? Pronto. Só que daqui de frente do muro pra lá, 9 metros e pouquinho, ainda era a área dos meus pais. E eles estavam construindo. Olha aqui a prova, tá vendo? Estavam construindo. Aí pegaram, fizeram tudo isso, derrubaram o muro e avançaram essa parte todinha daqui, como se já não tivesse bastado. Tá usando essa parte daqui de baixo. Foi isso. Ó, o pessoal ali. E pronto. Gente, uma das coisas que fizeram sem autorização são esses pregos daqui, ó. Isso daqui é tudo na encosta daqui de casa, ó. Tudo isso foi o que a minha mãe não tinha autorizado, mesmo com a liminar, e eles continuaram fazendo, ó. Aqui embaixo, ó, edifício oceano, ó. Eram os tapumes que estavam aqui. E esses pregos todos que aparecem são os pregos que estão irregulares. E isso acabou acontecendo, ó. Tanto que se você para pra ver, ó, essa parte daqui, ó, tem um espaço, aqui tem uma rachadura nessa terra. Então, tudo que era daqui de cima ia ficar mole, justamente por causa dessa construção, entendeu? Isso daqui, mais uma vez, a minha mãe não autorizou. E foi feito. Obrigada, Plataforma Engenharia. Obrigada, Rômulo. E obrigada, Rafael. Eu não poderia ter uma sexta-feira melhor. Bom, então, colocando novamente os tapumes que a gente autorizou, a gente teve que botar esse portão aqui para os cachorros, os cachorros estão, para não fugir dos cachorros. E a gente Tadinhos. tá aqui, ó. Feliz Vamos aniversário. Ela marcando. No último vídeo, a gente mostra que, mais uma vez, pra colocar esses tapumes que eles tiveram, sim, que invadiram minha casa. #Maceió, @Plataforma Engenharia. Herbert Brito, o terreno não é seu, o dono faz o que quiser no terreno dele. Meu Deus do céu, Herbert, mas você também é muito empático, né? Caramba. Queria que fosse na sua casa, que tivesse derrubado o seu muro, você ia ficar muito feliz. Caramba, ia ser uma alegria. Deixa de ser ridículo. Tome vergonha nesta tua cara. Viram? Mas os meus vídeos têm mais de 10 segundos. Talvez, se vocês continuarem a ver os vídeos, vocês vão sanar a maior parte das dúvidas de vocês. E aí eu vou parar de receber esse tipo de mensagem. Gente, não faz o menor sentido eu ter perdido o meu feriado, eu tá angustiada, eu tá sem dormir todos esses dias, passando por tudo isso, por uma construção que estaria acontecendo num terreno que não era meu. Todas as coisas que acontecem em terrenos ou em coisas que não são minhas ou da minha família, eu não estaria desse jeito. No vídeo eu falo pra vocês qual é a delimitação do muro. Tá lá, clara, pra quem quiser ver, assistir. Também tá claro quando eu falei a parte de que depois do muro ainda tinha também terreno nosso. O que acontece, gente, é que quando os meus pais compraram o terreno daqui de casa, esse terreno, ele já estava murado, né? Já tinha um muro. E aí os meus pais construíram isso dentro do muro. Quando a gente começou a ver que estava acontecendo essa questão do edifício e tudo mais, e etc.
etc., a gente tinha pedido, o meu vizinho tinha pedido o estudo topográfico da área, e foi aí que a gente viu que depois do muro ainda tinha essa delimitação que era nossa, ou seja, acabava o muro e ainda tinha área que era minha, que era tanto do meu vizinho e quanto também da minha outra vizinha, porque não é só a minha casa que está sendo afetada com isso, são 3 casas. E isso a gente tá colocando no processo desde o início, que é para eles construírem aquilo que eles querem construir dentro da área deles. A gente não quer jamais, gente, impedir o direito do outro. A gente não quer jamais impedir nenhuma dessas coisas de acontecerem. Não faz sentido. Nós não somos pessoas ruins. A gente não é gente que tá querendo fazer confusão a qualquer custo. Como eu falei para vocês, a gente tentou resolver isso antes, de todas as formas, antes de vir aqui pela internet para pedir ajuda de vocês. Então a gente tentou resolver, a gente já tinha acionado os órgãos, a gente já tinha também feito o processo, tudo isso. Em momento nenhum a gente quer que eles não construam o edifício deles, a gente só quer que eles construam o edifício deles dentro da área deles. Olá, minha gente. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, o assunto é sério, mas que isso, meu Deus, que qualidade. Você vê que é uma empresa de engenharia, não é de celular, viu? Meu pai amado. Esse aqui é o perfil deles. Nossa, empresa de engenharia com TikTok. Primeira vez que eu vejo um desse. Já vi esse filme Smart Amp, sua casa abaixo da nossa estrutura. Nossa, meu Deus, que ótimo. Esse é o perfil, plataforma engenharia. Essa é a obra? Ah, não, mas é em Alagoas. Minha gente. Nossa, o vídeo realmente foi postado com essa qualidade, né? Meu Deus. Tudo bem. Vim aqui. Gente, vocês têm dinheiro? Compra um iPhone, sei lá. Não precisa de uma câmera profissional, mas que qualidade é essa? A qualidade da obra de vocês, né? Destruir na casa dos outros. Esse vídeo, ele não viralizou pelo vídeo mesmo. Ele viralizou pelos comentários das pessoas. Ah, então esse é o Rafael? Só vem deixar minha indignação pela falta de respeito no terreno das pessoas. Profissionais e empresas de pensar 2 vezes antes de adquirir. Eis o engajamento que vocês merecem. Será que essa obra está regular? Vocês fazem construção ou ocupação na casas alheias? Vamos deixar o Rafael famoso. Chegou o vídeo da moça até mim, que moro no fim do mundo. Galera, procurem assistir o vídeo dela, lá explica tudo, mas gostaríamos do posicionamento. Então esse é o Rafael. Quem for de Maceió, não compre dessa construtora. Acho que é isso, gente. O que a gente pode fazer é isso. Boicote. Simples assim. Se as pessoas elas não querem seguir o mínimo, que é o correto, a forma delas sentirem é no bolso. Esse é o perfil deles no Instagram. Esse aqui é o Rafael com um pouco mais de qualidade. Edifício Oceano Residence. Ó, os comentários sem nenhum. Caramba! Por que será, né, que não tem um comentário aberto? Você não consegue. Tudo limitado. Porque as pessoas já escolheram o Edifício Oceano Residence. Porque ele quebra o muro das outras pessoas e invade a propriedade delas sem autorização. Imagina você ter uma casa e uma construtora decidir invadir o seu terreno só porque você não quis fazer nenhum tipo de acordo. É isso que tá acontecendo com a família da Laila e com a construtora Plataforma Engenharia. A Laila chegou a fazer um vídeo expondo toda essa situação, inclusive ela chegou a mostrar como é que ficou a casa dela. Acontece que esse prédio estava sendo construído colado com a parede do muro da casa dos pais dela. Guilherme Risoni Pediu autorização para fazer algumas perfurações na casa dela e ela não aceitou, porque poderia dar alguns problemas na estrutura. E mesmo sem autorização, eles continuaram na obra e tudo mais. As familiares tentaram embargar e mesmo assim não conseguiram. E pra piorar toda a situação, eles foram lá e derrubaram um muro de mais de 15 metros. Para por aí não, porque além disso, eles chegaram a invadir parte ali do terreno e colocaram alguns tapumes fechando. Eles simplesmente quebraram, olha, ó, aquele muro dali, tá vendo, ó? Daquele final, ainda era daqui de casa. E aí eles simplesmente quebraram e avançaram toda essa parte. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí eles pegam e colocam isso daqui, esse tapume, ó, bem aqui onde a gente tinha os coqueiros da gente, tá vendo, ó? E ainda amarraram corda pra construção deles aqui embaixo, né? Ou seja, invadiram essa parte daqui de baixo do jeito que eles queriam, fizeram o que queriam. A Laila ainda ressaltou que qualquer coisa poderia ter acontecido com os pais dela, já que a única coisa que estava protegendo a casa era os tapumes. Você vê claramente pelas fotos do edifício que não é uma obrazinha assim barata, não é uma coisinha qualquer. Gente, é edifício assim, de alto padrão, claramente, sabe? Fora que eles têm envolvimento com obra pública, ó, Hospital do Idoso. Estou chegando agora, gente, no Oceano Residência, para mostrar mais novidades para você. Onde será que é a casa dela? Eu acho que é essa daqui, ó. Será que dá pra ver? Acho que é aqui, ó. Bem aqui, ó. Ou é aqui? Eu sei que tem coqueiro.
Aqui, deu pra ver aqui do lado direito. Estive aqui no começo de março, dando início a essa grandiosa obra Ela falou mesmo que eram 3 casas que estavam sofrendo com isso. da plataforma engenharia. E lá pra cá, o que é que a obra evoluiu? De lá pra cá, quebraram o muro sem autorização, deixaram a parede aberta, invadiram terreno que não era de vocês. Coisa boa, coisa tranquila, básica. Conforme o cronograma, a gente vem executando, fizemos a movimentação de terra, fizemos toda a contenção de estacas da parte do subsolo, está com 50% concluído, e agora finalizamos também os outros 50% do grampeamento da encosta. Aqui! Eu acho que aqui, inclusive, por ser em maio, o muro ainda tava de pé. É nesse muro daqui, ó, os coqueiros. E eles estão fazendo essas escavações aqui e aí acabaram derrubando o muro. Então, neste momento, a evolução vai até dezembro para que a gente consiga finalizar toda a área de movimentação de terra, contenção, escavação e a fundação do prédio. Boa, Romulo, parabéns. Isso, Rômulo, continua acabando com a paz das pessoas. Continua, Rômulo. Vamos pra cima.